Salve comunidade do varejo, empreendedores, franqueadores, pessoal que nos acompanha aqui. Hoje convidados como sempre muito especiais, estou aqui com o Ricardo Onofre, fundador, CEO da Social Digital Commerce. Hoje a gente vai olhar para o varejo digital e para olhar para o varejo digital a gente tem um parceiro, amigo aqui, Gustavo Chap comigo. E além de amigo parceiro, patrocinador dessa temporada aqui, CMO da Jet Commerce, coautor do livro Neo Varejo comigo. Chap, obrigado pela presença. Tamo junto, vamos falar sobre varejo. O Ricardo acho que tem um conteúdo muito rico para trazer pra gente aí sobre operações digitais, mas né, como é que funciona esse bastidor aí, como é que faz o produto chegar na casa do cliente, como é que conquista esse cliente digital. Eles estão por cima de grandes operações de e-commerce. Estou animadíssimo porque o Ricardo, além de conhecer muito, é fundador de uma das maiores players de full commerce. A gente vai falar do que é full commerce, vamos entender do caminho do começo da digitalização, de D2C. Obrigado, Ricardo, prazer ter você aqui com a gente. Prazer, agradecer, Daniel, pela oportunidade de estar aqui no podcast Central do Varejo. Ao Gustavo também, espero poder contribuir com quem está vendo o seu canal, falando sobre full commerce, sobre e-commerce e as tendências que tem aí para 2024, 2025. Legal. Bom, vamos começar conhecendo a Social Digital Commerce, né? Conta um pouquinho da história, uma empresa que impressiona pelo tamanho, estrutura, resultado, né? Clientes tão legais e é relativamente jovem, né? Conta um pouquinho dessa história. Bom, a Social, ela tem 7 anos só no mercado, mas efetivamente que a gente está operando em torno de 5 anos, assim, focado no full commerce, né? Eu venho do mercado de comércio exterior e tenho trade company até hoje, né? Em Santa Catarina, vendemos a de Santa Catarina, mas em Hong Kong e nos Estados Unidos, onde a gente fazia desenvolvimento de produtos para alguns clientes e fazíamos operações de importação e vendas B2B. E alguns clientes começaram a pedir para que a gente entrasse no B2C também, pudesse entrar nesse ecossistema. E a gente não conhecia o que era o full commerce, né? Fomos descobrir o que era a palavra full commerce, que envolvia B2B e B2C, que era algo que a gente já fazia nas operações de importação, vendendo de Santa Catarina, com benefício fiscal. E aí, nesses 7 anos, foi quando a gente fundou a Social e começou a operar no mercado de e-commerce. E a gente foi muito bem sucedido e crescemos bastante nos últimos anos. Legal. E hoje, que serviços vocês entregam hoje? Acho que até é legal. A gente tem uma audiência variada, assim, tem gente que já está acostumado mais com o termo do full commerce e tem gente que não entende qual que é a diferença do e-commerce para o full commerce. Conta um pouquinho do que a Social entrega para quem quer começar a sua jornada digital. Sempre quando eu converso com os clientes, para poder simplificar, a gente muitas vezes falando com franqueadores ou então indústrias, ou o mercado de varejo, para quem não conhece, né, a gente chama de terceirização, muitas vezes, falando de uma forma simples. Eu vou lá e monto dentro de uma plataforma, como uma plataforma da Jet ou como qualquer outra plataforma que tenha no mercado. A gente programa lá o nosso site, o site do cliente, a loja online, a flagship. Nós conectamos o cliente em todos os marketplaces do mercado, de acordo com o nicho ou estratégia que a gente trabalhou junto com esse cliente. Cuidamos de toda a parte de ads das campanhas, seja em marketplace ou na flagship, SEO, toda a preparação com a agência que está por trás desse processo. Temos os armazéns logísticos espalhados pelo Brasil, onde a gente armazena os produtos. Tem até a foto aqui atrás, passando aqui. Sim, os nossos armazéns. Esse é um deles, é o de Itapevi, São Paulo. E entregamos o produto para o consumidor final e fazemos a tratativa com o CX, seja fazendo uma pergunta antes da compra, tirando as dúvidas, ou fazendo a tratativa de uma possível devolução, ou cuidando da logística reversa. Então a gente faz hoje a gestão de ponta a ponta para essa indústria varejo ou para um franqueado, mudando um modelo fiscal que viabiliza para esses clientes, né? Eu acho que essa palavra é a palavra-chave da grande entrega do full commerce, que é a viabilização, né? Tem muita marca importante, que tem potencial de vender online, que tem produtos relevantes, mas que não consegue montar toda essa estrutura, ou por falta de conhecimento, ou porque não é o core da companhia mesmo, né?
E quantas pessoas tem a Social hoje, Ricardo, para conseguir absorver essas grandes marcas, esse tanto de clientes que vocês estão conquistando? Nesse momento, a gente, no Full Commerce, quando a gente fecha determinadas contas, né, a gente vai alocando, a gente deve estar em torno de 200 e poucas vagas em aberto, 215 vagas em aberto nesse momento, em contratação, mas a gente já deve estar em torno de 500 funcionários. Eu não sei exato porque entra semanalmente bastante gente. Praticamente toda semana entra alguém. A gente está com uma equipe até de contratação grande hoje. Reforçamos o RH. Porque à medida que vão entrando, a gente aumenta muito em operações e CX na parte de Quando você traz novos clientes, né? Você tem que manusear mais produtos, você tem que atender mais clientes, sem dúvida. Então a gente sobe de forma muito rápida o número de funcionários. A gente acredita até o final do ano chegar perto de entre 800 a 1.000 funcionários até o final do ano. E Ricardo, me conta uma coisa, que perfil de cliente é um cliente para Full Commerce, é um cliente para Social Digital Commerce? Tem tamanho, tem tipo de produto? Eu vejo que vocês têm caras de moda, a super cola, qual que é o perfil? Assim, hoje nós temos clientes de praticamente todos os segmentos, né? Então eu tenho desde um cliente de brinquedo, a Lego, como eu tenho um cliente de iluminação, a Philips, a Canon com câmeras fotográficas, cliente a Jasmine, por exemplo, com alimentos, time de futebol como Botafogo, Cruzeiro. Então a gente tem diversos segmentos que a gente atua. Na área de moda também tem a Brandly, entre outras contas. Hoje o perfil do cliente é o cliente, eu entendo assim que é o cliente que tem uma certa dificuldade de rampar dentro do e-commerce. Muitas vezes eles estão muito focados no B2B com estruturas de logística e pessoal interno dentro da indústria ou do varejo, ou dentro até de um franqueador que tem uma certa dificuldade de entregar os seus produtos, administrar, armazenar o produto através de uma plataforma onde os seus franqueados podem fazer as requisições e a gente pode cuidar disso digitalmente. Então não é somente o B2C, né? Você tem B2E, tem B2C, tem B2B, tem projetos direcionados para o próprio cliente consumir nesses projetos de B2B através de uma plataforma. Então nós não temos um tamanho específico. Óbvio que um cliente que está começando, muitas vezes a gente sempre tem um FII mínimo que você cobra para poder fazer a gestão, endereçar produto no armazém, no nosso WMS, que é totalmente automatizado. Tem que ter um custo mínimo, mas não é algo assustador. As plataformas hoje têm um custo viável, fica extremamente organizado, mas a dificuldade que eu vejo da indústria e do varejo é ele trabalhar isso dentro do time dele, dentro de casa, né? É uma dificuldade porque eles não estão acostumados a olhar para esse digital. Eles olham muito para o B2B, as vendas do trade market, do varejo tradicional. Sim. E eles têm uma certa dificuldade de escalar. Nós somos um vendedor digital, a gente pode contribuir dentro de toda a equipe que eu tenho hoje para poder subir produto em marketplace que faça sentido para aquela marca, trabalhar o flagship, fazer as campanhas de ads, fazer uma entrega semi-day ou next day, no máximo 24 horas na região sul-sudeste, por exemplo. Então todos esses serviços acoplados fazem com que a gente tenha um bom desempenho e bom resultado nas vendas digitais. Então, se a gente puder tentar chegar em um número, eu diria que um cliente que esteja faturando hoje já e com potencial de investimento, que esse é o principal, acima de 100, 150 mil reais, é um cliente que a gente normalmente observa esse cliente, mas vai depender muito se ele tem produto, se ele tem dinheiro para poder fazer os investimentos a médio e longo prazo, para saber se faz sentido trazer para dentro da social, né? Para ele ter um custo viável que eu vou cobrar, para que ele também consiga escalar e essa conta fazer sentido para os dois lados, né? Mas a conta, ela vai fazendo sentido de acordo com o que você vai trabalhando, né? Sempre feito um plano de negócio, né? Um cliente com certeza que fatura 100 mil reais no momento zero não é viável, né? Nesse modelo, sim, né? Sim. Mas aí dentro de um potencial... Porque uma das dificuldades que a gente enxerga no e-commerce é justamente a contratação desse profissional especializado, né? Então tem um gap mesmo dentro das indústrias, de ter um time especializado e alguém que conheça fora do core da companhia, né? E como é que você faz para atender segmentos tão distintos com gente especializada? Porque de alguma forma tem uma responsabilidade muito grande que é representar essa marca, né? Para o consumidor, quem está entregando é a Brandly, é o Botafogo, não é a Social, né? Como é que faz para conseguir ganhar essa confiança e conseguir entregar uma boa satisfação para esse cliente, que no fundo ele está comprando a marca, né? Exato. Eu acho que toda a nossa equipe está engajada voltada pelo resultado. Então a gente sempre deixa claro que nós somos um vendedor digital. Nós recebemos uma comissão sobre as vendas, né? A gente tem lá um success fee, então eu preciso vender.
Então, óbvio que quando você está entrando numa loja da Canon, é a social que está mandando a nota, está faturando a mercadoria, né? Então, esse modelo de compra e venda, que é o modelo fiscal, ele se torna mais rápido, porque eu tenho todo o meu ecossistema voltado para poder vender e posicionar esse produto. Então, quando entra um cliente menor, que o cliente fatura R$100.000, mas ele tem bons produtos, tem um potencial, e a gente monta um plano e executa, normalmente a gente consegue ter bons resultados. A gente teve vários cases de clientes que entraram com 150 mil e nós conseguimos em 2 anos de operação chegar em R$1,5 milhão, R$2 milhões de faturamento mês. Mas houve um plano e esse cliente também estava disposto a digitalizar, né, a empresa, do quanto que é importante uma empresa estar digitalizada em novos canais de venda, não só os canais tradicionais de varejo. É uma coisa importante, a gente fala bastante de omnicanalidade, né? Eu acho que é a perna que falta, de repente, para muita empresa. Eu fico pensando, assim, e tem uma certa teoria de que o varejo, lógico, transformado por essa mudança de hábito do consumidor, né, acelerada na pandemia, tem uma dinâmica e uma jornada totalmente diferente do que tinha no passado. E tem muito varejista essencialmente do mundo físico que tem muita dificuldade até de entender qual é o driver de sucesso do varejo digital. E aí ele tenta, poxa, vou subir um e-commerce, ele entende que basta disponibilizar, né? Basta subir o e-commerce e eu vou começar a vender. E aí olha para o full commerce talvez como um cara que é um cara de logística, né? Vou deixar lá meu produto e ele entrega para mim. E não é, né? Eu acho que assim, você começou a falar e eu queria que você explorasse um pouco isso, de como você gera venda para o seu cliente via marketplace, via impulsionamento digital, e como que funciona, quem banca essa dinâmica, como que você faz um cara que tinha 100 mil vender 1 milhão, né? Como que é essa jornada? É que para esse cliente tá muito claro para ele como funciona a dinâmica do físico, né? Sim. Então eu vou ter X pontos de venda, eu vou vender tanto, eu vou escolher os pontos de venda. Quando a gente vai para a digitalização, isso ganha um grau de subjetividade, acho que é exatamente essa pergunta. E é um skill que ele não tem, né? Assim, aí o que eu vejo muito, tá? Vou contratar um gerente de e-commerce, aí o cara contrata um analista para ser gerente e não anda. Ele fala, pô, não, o e-commerce não funciona para mim, não dá grana. Mas eu acho que esse é o grande ativo, né, do full commerce, porque quando ele contrata um gerente, a gente tem um monte de cliente lá que acontece isso. Ele contrata um gerente de e-commerce, a estratégia vira imagem e semelhança do conhecimento daquele gerente de e-commerce. Uhum. E com todo respeito ao gerente de e-commerce, fica limitado àquilo, né? E o Ricardo está falando... Porque tem gerentes e gerentes também. Exatamente. O que o Ricardo está falando, eu tenho uma equipe que ele não vai ter esse problema. Se o gerente de e-commerce não for, se o gerente de e-commerce faltar, se ele não for tão competente assim ou tão... E a curva de aprendizado fazendo para tanta gente, né? A gente tem... Isso é bem do início, né? Quando a gente fecha um contrato que passa pelo jurídico, todo aquele processo jurídico, a gente automaticamente inicia os workshops dentro da empresa, tem um PMO que assume o projeto, pela complexidade de várias áreas, né? Então você tem área de logística, fiscal, área de marketing. E aí nesses workshops são já pré-estabelecidos o prazo de entrega desse projeto, que às vezes é um re-layout de uma loja ou fazer uma loja nova, o processo de implementação em quais marketplaces nós vamos entrar. Então já é discutido toda a parte estratégica nos workshops. A partir do momento que a gente determinou quais canais a gente vai entrar, qual plataforma a gente vai utilizar para esse cliente, e montou esse processo, a gente começa a montar o plano de negócios que é apresentado para a marca. Ela tem lá objetivos e dinheiro, uma verba específica para investir, que a gente discute qual é o caminho. Muitas vezes, quando você monta um plano, o próprio cliente se entusiasma. Mas se eu investir mais 50 mil reais de Google Ads, quanto que eu vou atingir de resultado? E aí eu tenho uma agência que cria alguns parâmetros dentro da área e busca alguns algoritmos para poder dizer, olha, a gente consegue ter aqui um ROI de tanto. Então, existem alguns dados estatísticos, por experiência que a gente adquiriu, que a gente consegue chegar bem próximo de um resultado planejado para esse cliente quando a gente fala de flagship. E quando vai para marketplace hoje, também tem muitas campanhas, né, do retail media que virou, todo mundo focou ali no ads, né? Então o CFO das empresas começa a fazer conta, eles preferem que invista o dinheiro dentro do ads do marketplace.
que está concorrendo com a Meta, né? Virou essa guerra aí por essas verbas, e aonde tem um resultado na veia. Então a gente também tem as tratativas junto aos marketplaces. Então hoje eu tenho uma equipe que só atende marketplace, eu tenho gente especializada em Mercado Livre, eu tenho gente especializada em Magalu, em Shopee. São equipes dedicadas, com um gestor focado nisso, onde ele trata sobre a marca. Olha, trouxemos uma marca tal, a gente monta um contrato guarda-chuva, fala com aquele gerente daquela área, as possibilidades de promoção, de ação. E aí o marketplace, dependendo do momento, se ele está muito interessado naquela marca, uma marca como a Lego, por exemplo, quando a gente entrou na Shopee, eles ficaram enlouquecidos lá, e é onde eu estou mais vendendo hoje. Foi a primeira loja que a gente abriu em marketplace, conseguimos convencer a Lego a fazer as vendas na Shopee. Legal. E a gente está tendo um resultado extraordinário, porque eles tinham também o interesse, e aí também tem uma troca, porque como a gente tem grandes contas, a gente consegue alavancar as marcas que são menos conhecidas pelo relacionamento que a gente cria com os marketplaces. Então eu tenho lá uma equipe para marketplace focada, criando plano estratégico no ano, com datas comemorativas, ações, Legal. preço, campanhas, e a gente também utiliza isso dentro da Flagship com o mesmo modelo. É o seu time pensando nisso, né? Exato. Tem um ponto que você citou que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, né? Quando a gente fala da diferença do varejo físico, principalmente para o varejo online, a gente tem acesso a uma infinidade de dados no varejo online, muito maior que no físico, mas não tem aquela percepção da satisfação pessoal, né? É uma coisa muito mais fria. E não adianta ter todos os dados, você falou bastante de gente, aí eu quero que você explore um pouquinho mais sobre a especialização do time da Social, né? Que é isso que vai fazer a diferença, né? Porque os indicadores estão disponíveis, mas como é que vai ser feita a leitura desse indicador, né? Você falou, o CFO prefere colocar no marketplace, mas o marketplace amanhã vira a chave, muda a regra, aumenta a comissão, e aí começa a agredir a margem, eu não priorizei a minha loja, como é que eu vou tratar disso? Como que você se posiciona ali como especialista para ganhar, ser o guardião dessa estratégia, por exemplo, falar, é isso que nós vamos fazer e a gente segue, ou se você tem alguma dificuldade ali na aprovação dentro do relacionamento com o cliente de alguma estratégia que vocês propõem? Houve uma mudança no varejo que todo mundo está acompanhando já de alguns anos para cá, inadimplências e algumas empresas que quebraram no grande varejo. Então muitas indústrias elas começaram a buscar muito mais a digitalização, não só propriamente pelo caminho natural da digitalização, mas por questões de inadimplência e de risco de crédito. Então teve algumas marcas que nos procuraram, a gente quer intensificar as vendas no digital, porque a gente não quer ficar hoje em tanto risco, tanta exposição dentro de alguns canais de varejo, que a gente não precisa nem citar aqui, que todo mundo já conhece. Então isso se tornou uma oportunidade e a gente vem trabalhando os clientes sempre para que ele tenha lá o maior volume dentro da plataforma, porque é dele a plataforma, né? Então ele tem acesso aos clientes, a comunicação com os clientes. Ele tem a gente tem os relatórios de BI onde a gente consegue ter todas as informações em tempo real desses clientes que compraram na Flagship. E o marketplace pode ser estratégico para algumas marcas, para alguns canais. A gente sempre orienta em trabalhar entre 60% a 70% Flagship e no máximo 30% marketplace. Porque o marketplace muda as regras, muda muitas vezes a forma de comissionamento, e isso pode impactar bastante nas vendas. Então a gente sempre quer que o cliente seja proprietário da base de dados dos clientes, que no marketplace também, por mais que eu fature, eu não tenho acesso nem ao telefone, ao e-mail do cliente, então a gente fica com uma dificuldade de fazer um trabalho de CRM e contactar esses clientes. E aí tem questões de LGPD também, que você não pode ir lá pegar o telefone do cara e ficar ligando. Então é um dado que a gente não consegue transacionar depois. Eu fico ali refém somente do marketplace. Por isso que a importância dos clientes terem uma loja própria, terem uma flagship numa plataforma boa, com um bom trabalho de ads, de campanha, de SEO, que ele com certeza ele vai ter bons resultados a médio e longo prazo. Então acho que tem que ter um equilíbrio entre o que você vende propriamente na flagship e o que você vende no marketplace. Eu queria explorar um tema que você começou a falar, que é o movimento do D2C, né? A indústria pressionada por margens de negociação com o grande varejo, preocupada com inadimplência, como você bem citou, de alguns movimentos, querendo ter um feedback mais próximo do consumidor, entender, né, e fazer essa conversa mais próxima com o consumidor, procurando melhorar a margem, procurando vender o mix completo, coisa que ela não consegue muitas vezes no varejo tradicional, seja físico ou digital. Tem cada vez mais feito uso do D2C, só que a indústria
sofre muito, né? Assim, a dinâmica do varejo, agilidade, nível de detalhe, faturamento granular, picking, tudo que parece lógico e simples, para a indústria é muito complexo. Demora uma semana para cadastrar um cliente, para emitir uma nota no meu RP demora, né, tem um processo enorme. Isso não combina com a dinâmica, com a velocidade do varejo. Qual que é o papel do full commerce nessa jornada de 2C? Assim, o que você vê de desafio da indústria? Putz, a indústria quando chega aqui não tem nem ideia do que é descrição de produto. O que você vê de desafio que vocês acabam pegando esse cara no colo? E o que você tem, se você puder dar algum exemplo de resultado legal dessa indústria indo para o varejo? Posso botar um pontinho aqui? Lógico. Aí é uma coisa para te provocar, Ricardo. A primeira é que houve uma concentração grande do varejo e as indústrias, não é só a inadimplência, também tem a condição de negociação, né? Essas grandes empresas, sim, grandes varejistas começaram a apertar demais na margem dessas indústrias. Aí você vai, absorve e faz a indústria conectar direto com o cliente final, vender mix completo, entender o que acontece, até quebrar uma política de representante, que é uma lei que agride bastante as indústrias. Mas em que momento fica viável para essa indústria internalizar a operação? Como você trata isso, né? Tipo, eu fiz um projeto de sucesso, a gente está começando a ganhar dinheiro junto, ou ganhou nesse período, mas agora ficou um negócio tão grande que a indústria vai absorver isso, ele já conhece. Como que você trata isso? Assim, voltando aqui na primeira pergunta do Daniel da indústria, a indústria ela tem uma certa dificuldade com o cadastro de produtos, que tem uma complicação enorme hoje para subir nos marketplaces ou na própria flagship, ter o cadastro correto. A gente tem uma equipe hoje somente de cadastro, com gerente, com uma estrutura voltada somente para cadastro, que a gente prepara. E cada marketplace tem uma necessidade de cadastro, tem uma forma, tem uma raiz, né, que se busca as informações. Se você não tomar o cuidado, você não consegue ter bons resultados. Se você não fizer o cadastro de acordo com a árvore de cada marketplace, Leroy Merlin tem de um jeito, a Amazon de outro, Mercado Livre de outro. Então tem alguns segredos aí no cadastro que são muito estratégicos, que você até tocou num ponto que sem dúvida, um dos principais, porque que pareça, ninguém fala muito de cadastro, mas é uma das áreas mais importantes da onde se inicia. Normalmente a indústria tem as fotografias dos produtos, né, para a gente poder subir. A indústria tem uma dificuldade interna, porque ela está é uma indústria tradicional, ela está muito focada em vender no trade market, na venda convencional. Pode ser até através de uma plataforma B2B, mas as necessidades de B2C e serviços, os SLAs que têm que ser cumpridos são completamente diferentes. Então, quando a gente vende em marketplace, eu tenho um marketplace dentro do armazém que eu tenho que entregar até a 1, eu tenho outro que eu tenho que entregar até as 15, eu tenho um que tem o corte às 10 da manhã. Então, existem regras para os marketplaces que são distintas. Então, uma indústria teria muita dificuldade de se adequar com isso. Então, a Social entra dando essa solução para esse cliente, né? Eu tenho um case, por exemplo, de um cliente recente que entrou com a gente, que é aquele de paçoca, que acho que todo mundo gosta daquela paçoquinha, né? E é um cliente líder. O Paçoquita, né? Eles são líderes de mercado. E é uma indústria tradicional que vende para revendedores, para varejistas de alimentar. E tem uma dificuldade tremenda lá pela tradição de como vender no B2C. Então a gente montou o plano para eles estratégico, como alcançar. Aí você tem que fazer o mix de produto. Uma outra coisa que acontece com a indústria, como eu também tenho um outro cliente chamado Jasmine, que pertence a M. Dias Blanco. A Jasmine tem um mix de produtos gigantesco, mas ela tem uma dificuldade de colocar no ponto de venda, na gôndola, todo o mix de produto. É difícil, né? O cara quer comprar só aquele, tem espaço limitado no varejo. E hoje o site acaba sendo, sem dúvida, um catálogo onde a gente consegue colocar todos os produtos, e até produtos que ele tenha um diferencial e tem uma certa dificuldade de vender no ponto de venda, a gente trabalha isso também. E produtos, muitas vezes, dessas indústrias, que o produto ele não está se tornando viável. Às vezes um MVP ou um produto que o cara importou, ele não tem espaço no canal para passar pelo varejo e vender para o consumidor. Então ele traz esse produto para a loja online, diminui uma empresa no meio da cadeia, e isso fica um pouco mais competitivo, que já aconteceu. A desintermediação é fantástica.
E então a gente consegue, sem dúvida, dar essa solução para a indústria, de ter uma equipe toda voltada, subindo em marketplace, cuidando do flagship, fazendo uma entrega de um pedido que entra até as 10 da manhã, eu entrego até as 9 da noite no mesmo dia, ou com uma retira. Pedido, né? Exato, a jornada desse cliente é diferente, é uma tratativa diferente, o consumidor final ele é muito mais exigente dentro do digital e a gente consegue dar essa solução para a indústria. A gente tem um case, por exemplo, eu tenho um cliente, um case de têxtil, que era um cliente que a gente entrou com 210 mil reais de faturamento e nós chegamos em torno de 5 milhões, 6 milhões de reais de faturamento em 2 anos e meio. E esse cliente entendeu que era melhor internalizar. Esse tem que ser um cuidado, porque eu sei que tombou a operação, né? Então caiu bastante, voltou o faturamento. Não existe um momento, eu acho que depende muito de se a empresa está preparada com uma equipe de e-commerce interna, como a gente tem no Full Commerce. Né? Você tem que ter gente para CX, você tem que ter analistas de marketing digital, tem que ter gente que entende de marketplace, de flagship, tem que ter gente lá para dar suporte na plataforma. A questão é fazer bem feito, né? Assim, fazer, todo mundo faz, o desafio é fazer bem feito, né? Então verticalizar... Tem, como o Ricardo bem colocou, tem seus ônus e bônus, né? De repente eu trago para dentro e perco performance, porque eu não tenho um time tão especializado. E acontece, assim, eu dou bastante workshop em indústria, assim, tem bastante empresa, acho que você deve absorver clientes, assim, que já tentaram fazer uma tentativa autônoma, né? A maioria. E-commerce, e é muito engraçado como tem esse cenário comum, né? Tem uma equipe lá que é dedicada ao e-commerce e ele tem os anexos, que são pessoas da própria empresa, né? A pessoa do produto, do marketing. Mas é uma linguagem totalmente diferente. Parece que você tem que colocar um tradutor no meio do caminho, porque eles estão acostumados a fazer daquele jeito, né? Eu vendo para farmácia, mas eu vendo meu produto lá, vende, por que não vende no e-commerce? Mas no e-commerce e o mix, eu acho que um dos grandes cuidados e é o conhecimento que você entrega, inclusive para fazer a viabilidade desse mix, né? Então esse mix está funcionando aqui, não está funcionando ali. As indústrias vendem para pontos de venda que não necessariamente vendem só o produto delas. Sim. Né? E ali ele fala, pô, tudo bem, eu compro uma pomada de assadura e também compro uma fralda. Você não está vendendo a fralda, como é que você vai vender a pomada de assadura sozinha aqui? Como é que você faz quando você recebe um bom business, quer dizer, uma boa marca, mas na primeira análise fala, desse jeito não vai ser viável, vamos ter que mudar o processo, porque se vender do jeito que o cliente está aplicando o case aqui, não vai funcionar. Não, sem dúvida, esse é um desafio e um dos principais. A gente, diferente de outros concorrentes que tiveram, ou que têm, ou que estão hoje no mercado de full commerce, a Social criou uma área de growth. Então, a gente tem uma área hoje com um gerente de growth. A gente é a única empresa que trabalha nesse formato. E temos os CS que fazem o atendimento operacional. Então, existe a conversa semanal do CS, que ela não é estratégica. Ele, na verdade, ele aponta os números, os resultados, qual marketplace está vendendo, quais são as ações. E eu tenho um gerente de growth que esse está próximo do cliente, visita o cliente, fala com o cliente todas as semanas, buscando estratégias diferentes para a gente poder conseguir vender e ter bons resultados. Isso, sem dúvida, tem uma diferença enorme, né, no convencimento. Quando entra um cliente, esse cliente mesmo que eu te falei que faturava 220 mil e a gente chegou em 5 milhões, era um cliente que queria fazer um investimento de 20 mil reais de ads no início. Então é aquele cara tradicional que não acredita que aquilo vai funcionar porque ele não viveu esse mundo digital como se deveria. E tem muita indústria, muita empresa que pensa assim. E aí o nosso desafio é sempre de começar a ter resultados com o pouco que a gente teve de verba, e a gente ir crescendo. A gente está muito próximo do cliente para poder passar essa confiança. Então, é um trabalho longo, não é rápido, mas que dá muito resultado quando você começa a ter alguns crescimentos, o cliente começa a investir. E aí, depois que ele pega o gosto, como pegou, aí tinha momentos que a gente estava investindo 400 mil reais mês e era uma dificuldade para poder liberar 20 mil reais de verba, né? E aí ele já, não, se colocar 1 milhão de reais, vai vender quanto? Aí muda a cabeça, né? Porque o cara entendeu que se ele colocar X valor, ele consegue ter lá um ROI de tanto, vale a pena ou não. Então, esse é um processo difícil pela tradição que tem hoje do varejista ou da indústria local, né? E o ponto focal do cliente, né? Com quem geralmente vocês falam? É a figura de marketing, é a figura de trade? Quem que é o ponto focal do lado do cliente? Na captação dos clientes, quando a gente está fazendo a captação, muitas vezes a gente acaba impactando o CEO da empresa ou alguns diretores.
E normalmente essas empresas, indústrias, como você fala, eu contrato um gerente lá de e-commerce, mas às vezes é um analista, um gerente, nem é uma pessoa que está preparada. Ou que não tem equipe, né? Ou que não tem uma equipe, ou então também ela segura um pouco, às vezes, aquela informação, ela fica com receio de terceirizar para um full commerce. Porque o que a gente sempre trabalha com as indústrias ou com o varejo, que há necessidade de ter alguém para poder falar a mesma linguagem. Não adianta eu estar atuando numa indústria e ele não ter uma equipe de e-commerce. Lógico, talvez ele não precise ter uma equipe enorme, mas um gerente de e-commerce, um analista que vai estar ali junto com a gente fazendo essa intersecção entre social e a indústria ou o varejo, é importante porque a gente vai falar a mesma linguagem e ele vai ser o cara da empresa que vai estar traduzindo para esse dono os resultados, o que a social está fazendo. Então, normalmente, depois que a gente está rodando as operações, são gerentes de e-commerce, analistas que dão... Vocês sugerem a contratação? A gente até contrata. Porque, não, isso que eu ia falar, porque tem um gap nesse mercado, desse profissional, e tem que ter alguém, dos clientes nossos ali que dão certo, né? Tem que ter alguém dedicado que viva o e-commerce, né? Exato. Porque senão você não tem agilidade na decisão, no retorno, né? E, de novo, são skills totalmente diferentes. O varejista essencialmente físico, ele não sabe, muitas vezes, nem como contratar, nem como avaliar, quais são as competências necessárias e... Tem, acho que, um gap importante de formação, de conhecimento das lideranças do varejo físico sobre a digitalização. Mas eu acho que a gente está fazendo lá, a gente também contrata, a gente também indica para os clientes e a gente até faz essa determinação de perfil, até alguns clientes a gente até ajuda a entrevistar. Você tem um plano na social de formação desse profissional? Um plano de treinamento? De treinamento para a formação de um especialista em e-commerce que vai ficar ou do lado do cliente ou do lado da social. Porque uma das dificuldades que a gente tem lá é justamente ter uma figura dedicada que às vezes não tem um conhecimento muito, muito profundo. Isso a gente pode ajudar na estratégia, também tem uma área de CX lá que faz isso, mas que consiga minimamente entender o rito das coisas, né? A importância das coisas. O que o Daniel falou. A gente está tratando de um mercado muito ágil, né? Não posso para amanhã, como de repente acontece no modelo tradicional, né? Você não resolveu hoje, resolve amanhã, o fulano não está hoje, não está na empresa, está numa reunião. Não, tem que ter alguém para resolver agora, porque a gente tem ouvidoria digital, tem reclamação, tem SLA de marketplace que vai melhorar o score, tem a reputação da loja que vai sendo construída e é muito diferente do ponto físico, né? De repente o cara sai insatisfeito lá, mas ele não conta para ninguém. É muito diferente essa dinâmica. Vocês têm algum plano de formação por esse crescimento acelerado que vocês estão tendo, né? Vai ter que entregar esse profissional de alguma forma. Dentro da nossa estrutura, né, a gente tem hoje um head lá do e-commerce, e depois vem os C-levels para cima, mas que estão ali na operação. Temos gerentes dedicados para uma quantidade de contas para flagship e eu tenho gerente para marketplace. Nós temos os especialistas e aí vem os assistentes, estagiários e analistas. Os estagiários e assistentes que entram, a gente até focou em não trazer gente literalmente do mercado de full commerce, né? A gente traz gente com formação em marketing ou que está buscando uma oportunidade. Para criar o seu modelo. Para a gente criar o nosso modelo e aí o especialista que vira líder, ele vai treinando isso a médio e longo prazo. É um processo longo, não é? É porque hoje você não tem muito profissional disponível no mercado, a gente tem uma dificuldade nas contratações hoje, está bem difícil contratar nessa área. A gente tem um monte de vaga em aberto. Não é uma exclusividade sua, tá? De todo mundo. Mas a gente faz um processo de treinamento constante junto com os especialistas. Eles criaram alguns módulos de treinamento e para alguns que a gente entende que tem potencial, a gente tem bolsas e cursos que a social hoje paga de 25%, 50%, 70% e até 100%, dependendo do profissional, para poder acelerar esse processo de conhecimento através de escolas de e-commerce que a gente tem parceria hoje. Legal. Eu queria mudar um pouco aqui o caminho. A gente está falando de varejo físico ou digital, até talvez de alguma forma até para ser um pouco mais didático, né? A gente professor, mas a gente sabe que não tem mais essa separação, né? O consumidor está no mundo físico, está no mundo digital, vai na loja, olha um produto, pesquisa online. Não tem para o cliente, sim, né? A jornada é que ela seja, né? A gente fala lá de Unified Commerce, de Omnichannel. E aí eu queria entender de você, Ricardo, como que você vê o papel do full commerce numa jornada Omni? A gente falou de franquia aqui, como que vocês atuam
se vocês atuam de alguma forma, como que vocês olham a virtualização de estoque de loja física numa jornada de compra que entra pelo digital, né? Os macroprocessos omnis que a gente chama de ship from store, de pick-up in store, de showrooming, de estar na loja, não ter um produto e comprar do e-commerce. Como que vocês na Social estão olhando para essa integração de canal? A Social já há 2 anos a gente criou uma área, a gente tem 4 hubs digitais, né? O Digital Management, que envolve tudo isso do e-commerce que a gente estava falando até agora, que é montar plataforma, estruturar toda a operação, meio de pagamento, logística. A gente tem uma área internacional de expansão, que depois a gente pode até falar aqui, que a Social hoje tem operações em Portugal, Estados Unidos, e a gente está indo para a América do Sul agora também, com necessidades que clientes aqui do Brasil pediram para que a gente levasse essas operações para fora. E temos essa área que tem a ver com o que você acabou de me perguntar, que é a área de Retail Management. A gente criou um modelo de criar pop-up stores e lojas conceito e também eventos. Ontem mesmo a gente estava no evento no Palácio Tangará com uma empresa de bebida, nossa, a Conchitoro, onde a gente fez um evento fechado. Físico? Físico. Que legal. Então a gente leva os produtos, a gente leva os meios de pagamento e faz a venda, entrega e recebe isso dentro desses eventos. Isso é de fato full commerce, né? Full digital e físico, que legal. A gente acha que é a única empresa que começou a fazer isso, deu super certo. A gente vem abrindo algumas lojas de pop-up store, isso é recente. A gente até nas feiras que a gente participou, na última de uma plataforma e agora na e-commerce Brasil, que a gente vai participar agora em julho, a gente tem lá uma pop-up store com o modelo do cliente comprar, ou ele recebe em casa em 2 horas, ou ele retira no armazém, ou eu entrego para ele next day. Então ele tem várias formas da omnicalidade. Eu acho que isso a gente já vem trabalhando bastante tempo com outras lojas também, com Ship from Store, omnicalidade. A gente acredita muito que a gente tem que trabalhar as experiências digitais no varejo, né? Então a gente vem apostando, a gente vai abrir agora, até em primeira mão para vocês, a gente tem uma loja chamada Shop Vinho. Shop Vinho. Shop Vinho. Que na verdade eu montei isso porque eu gosto de vinho e acabou virando um negócio dentro da operação e está indo super bem. A gente tem um faturamento muito alto hoje com a Shop Vinho. É uma operação de vocês? Própria. Legal. Própria. Vocês fazem importação. E a gente fez isso, eu importo e compro local também, em 1P, mas a gente fez para poder aprender. Para aprender e criar todas as ações digitais dentro da nossa marca. Legal. Então isso foi muito bom. A gente está abrindo uma loja física agora. Que legal. Que pode ser que a gente venha até franquear, a gente já estudou isso no futuro. Mas é um modelo de criar experiências digitais. Então a gente vai ter touch, a gente vai ter câmeras, recomendação de produtos, experiências de varejo físico cruzando com online. Meu objetivo nunca é vender físico. E você já tem ponto, já tem um ponto, legal. Tudo o primeiro ponto. Quando que abre a gente pretende abrir isso até novembro desse ano agora. De 2024. Então, se você está vendo antes de novembro de 2024, fica de olho aí na Shop Vinho. Na Shop Vinho, isso. Legal. Então, mas só que o que a gente quer fazer são criar as experiências dentro dessa loja física, experiências digitais, e para que a gente também possa cada vez mais replicar em outros canais e outros clientes que eu tenho. Né? Isso vai virar um produto da Social, né? Vai virar um produto. Porque assim, essa é uma dificuldade que acontece. A gente falou, né, sobre essa omnicanalidade, então já está acontecendo, né? O retire na loja, o showroom, isso, os próprios influencers usando código de vendedor, né? Usando um programa de afiliados. Vitrine infinita, você tem hoje. Isso está funcionando. Mas ainda tem uma diferença muito grande quando você vai numa loja física da marca e quando você compra online. Tem uma quebra de experiência enorme, né? Às vezes o cliente nem é visto como a fidelidade que você tem num não vale no outro. Exatamente. Não tenha dúvida. Há ainda uma separação prática, né? Existem algumas lojas que estão tentando resolver, né? Então, porque tem também essa política de preço, né? É diferente, né? No varejo online é muito mais fácil a pesquisa e tal. Mas tem lojas que já tem protocolos montados, né? Então você vai na loja e fala, eu vi esse valor no e-commerce, e o cara já fala, não, tudo bem, já tem um botão lá que ele aperta e ele consegue fazer mais barato. Mas de qualquer forma isso desperta uma sensação ruim em quem está comprando, que é né? do vai que cola, né? Do tipo, ele vai tentar aqui tirar um dinheiro a mais. Então existe plano da Social para também absorver essa experiência de alguma forma, aplicar a experiência digital no físico e absorver também esse canal, né? Vira um hub novo a partir do MVP da Shop. Exato, a gente se preparou exatamente para isso. A gente se preparou para que a gente conseguisse levar para os canais de... A gente tem pop-up store da Social também que eu estou abrindo no shopping, que eu vou abrir.
E tem uma marca de bebida ainda que a gente está em processo de assinatura que a gente vai abrir 16 pop-up store. Só que muitas vezes a pop-up store é um lançamento de um produto ou é um evento dentro de um hotel, que a gente operacionaliza isso, né? Mas sempre com o viés de trazer esse cara para o digital. Então eu vou abrir, sei lá, uma loja no Shopping Guatemi de cosmético para uma marca agora que a gente está negociando, para poder lançar um produto e fazer experiências, mas sempre trazendo esse cara para o digital. Ou o cara pode também fazer uma validação num shopping, numa região específica para saber se aquilo vale a pena ou não, ter os dados e fazer os estudos de varejo. De certa forma, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, mas uma forma de ter uma nova fonte de aquisição de cliente, porque o tráfego pago, né, já diz o Satya Nadella da Microsoft, você tem 3 certezas na vida: a morte, os impostos e os altos custos de mídia digital. Exato. Então, talvez faça sentido você ter outros caminhos de captar esse cara além do tradicional tráfego digital. Eu acho que mais do que captar é dentro do que o Ricardo falou no exemplo do marketplace, né? A maior propriedade que a marca, até no D2C, ela vai absorver pós uma experiência bem sucedida digital, é uma base de clientes fidelizados e com esse conhecimento que a gente tem do digital, do que você pode entregar. A partir do momento que você começa a cobrir o físico também, você vai aumentando esses momentos de compra. Sim, né? O que eu entendi aqui é que o Ricardo não quer operar uma rede de lojas. Ricardo, tem 50 lojas aqui, opera para mim. Não é esse seu negócio. Não é. Mas ele vai promover experiências que gerem tráfego e gerem conexão com o mundo digital. Essa é uma boa pergunta. De repente, você está criando uma pop-up store do Shopping Vinho do zero, né? Numa experiência digitalizada para entregar online, né? Então entrega online de repente numa hora, 2 horas, no mesmo dia. Mas existe a possibilidade também de aplicar esse conhecimento numa rede de loja estabelecida, né? Então, eu tenho a marca X, eu vou aplicar essa experiência da social, seja a aplicação dos totens, usando a tecnologia que está rodando no e-commerce. Isso é possível? Sim, então, hoje a gente já tem esse produto, né? O produto do retail a gente já tem hoje, a gente só tem 2 clientes que a gente está trabalhando e a gente tem um cliente grande fechado agora. E estão surgindo outras oportunidades agora para a gente poder fazer esse tipo de trabalho da digitalização. Só que acaba se misturando, né? No trade, ele quer fazer, às vezes, uma validação, ele quer fazer, por um período, um lançamento de um produto. Um evento. Então, são várias coisas que estão acopladas, mas sempre o nosso objetivo sempre vai ser, sem dúvida, você tem o custo de aquisição, mas a gente quer criar muito experiências de comportamento, né? Qual é a necessidade que esse cliente tem lá na ponta de venda? E como que a gente consegue digitalizar isso, se é possível ou não? Né? Eu acredito muito que as lojas físicas, né? A gente tem que criar experiências, né, legais para que a pessoa se sinta confortável. Às vezes está com o filho fazendo aquela bagunça, tem um lugar ali que o filho pode ali ficar brincando e você poder olhar com mais tranquilidade. Então eu acho que as lojas têm que mudar um pouco a forma do comportamento. A gente olha muito como usuário ou como um comprador, consumidor de um produto, que ainda as experiências sempre são as mesmas, são tradicionais e chatas. E ruins ali no dia a dia, elas não são confortáveis, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o varejo, sem dúvida, ele tem que ser lá um showroom, e essa é a tendência, sempre vai ter o varejo físico, é inevitável, que sempre vai existir, precisa ter, mas ele tem que ter um papel um pouco diferente, né? E também olhando para essa digitalização, dando a opção desse cliente ter outros canais alternativos de compra que não necessariamente seja ir lá no ponto de venda, né? Legal. Muito bom. Eu queria agora explorar uma outra frente, que é uma frente de globalização. Você é um cara que veio, né, do trade, do comércio exterior. E aí queria que você desse a sua perspectiva e um pouco de como isso impacta o negócio da social. 2 movimentos. Primeiro do e-commerce cross-border, o IN, né, dos marketplaces, Temu chegando, né, toda essa discussão de tributação e o volume que a gente já tem com Shein, com Ali. Como que você vê o e-commerce cross-border da gente comprando e como que isso compete com a indústria, com o varejo nacional? Talvez ameaça, né? E a oportunidade do caminho inverso, como que a social ajuda varejistas brasileiros que querem ampliar seus horizontes e acessar mercados globais. As operações internacionais, a gente hoje, esse tema até de cross-border, eu trabalho há muito tempo com comércio exterior, eu tenho até um conhecimento profundo sobre isso.
E eu nunca também, a gente nunca focalizou de trabalhar o cross-border de lá para cá, né? Fazendo a importação, trazendo o produto para o Brasil, porque eu sempre acreditei que não tivesse uma sustentação a médio e longo prazo, apesar de ter bilhões de faturamento hoje, ter tomado a proporção que tomou, porque eu sempre imaginei que os governos iam deixar isso fluir e iam cobrar uma taxa de imposto no momento adequado. Sempre vai se manter um faturamento de cross-border bem significativo. Nós hoje exportamos... Quando você vai fazer cross-border do Brasil para fora, a gente já tentou, já negociamos com algumas empresas, o custo de frete médio é 14, 15, 16 dólares. Com o ticket médio que a gente tem aqui de 150 por envio, não viabiliza. Né, só você mandar algo muito caro. Por isso que nunca deu certo. Então a gente criou lá um produto que a gente chama de Full Comex dentro da empresa. Full Comex, Full Comex. A gente hoje exporta o produto num container, que eu tenho essa facilidade, tiro o SFOP de exportação onde você não tem ICM, PIS, COFINS, exporto o produto, coloco o produto lá em Portugal, aí você paga lá o IVA de entrada Tem até drawback, dependendo do que você for fazer. Né? Tem que ver custo de armazenagem, se vai valer a pena. E aí de lá eu faço o cross-border para a Europa. Né, que existe um acordo na Europa para poder você fazer as vendas nos marketplaces da Amazon da Europa inteira, por exemplo. Eu consigo fazer as vendas de lá, fazendo um cross-border. Quando a gente olha o mercado de cross-border brasileiro, a gente teve agora uma taxação de imposto, que foi aprovado ontem, inclusive, de 20%, né, mais o ICMS que a gente tem também do Estado, que é 17% aqui em São Paulo, são 37%. Eu, sinceramente, sou a favor. Eu acho... que é um problema muito sério a gente não ter nenhum controle. Eu acho até que o imposto foi pequeno, deveria ser um pouco maior, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que proteger a indústria, sim. A gente tem muita gente que gera emprego, tem muitas empresas aqui. Esse dinheiro não passa por receita nenhuma nossa, passa pelos Correios brasileiros, nos acordos internacionais que foram feitos com a Receita Federal. Então, para mim, não tem o mínimo sentido. E a gente sabe que hoje a gente tem todas as polarizações políticas que tem no Brasil, e se fica uma discussão de quem era de direita, agora está falando que o pobre não vai ter oportunidade de comprar, mas ele mesmo defendia o contrário antes. Então, é muito mais político do que a gente olhar o fato que é importante. Eu acho que a discussão é política, mas o fato é concreto. Né? Sim. O que o Ricardo está dizendo é que às vezes a discussão toma o caminho errado. Que a gente deveria, né, esquecer quem são os governantes, né? E todo mundo, a gente sabe que a gente tem bons e ruins o tempo todo, é cíclico, mas acho que o que é mais importante é a gente olhar para o negócio. Espera aí, como é que a gente consegue competir com os chineses, com o custo de mão de obra que eles têm, com os benefícios que eles dão para as indústrias da fora. Sem custo nenhum. E aí os caras faturando 50, 70, 80, 100 bi, uma coisa sem fim, né? Então, eu acho que está certo, sim, de fazer, de taxar. Agora parece que os estados estão pedindo para que aumente também o ICMS. Sim. Eu acho que sempre vai ter uma venda de cross-border aqui. Mas eu acho que tem que proteger. Você tem empresas como Renner, C&A, tantas outras que empregam milhões de pessoas, milhares de pessoas, com custos altíssimos de operação. Não tem a mínima lógica a gente não fazer nenhuma proteção. Agora, se o cara quer vir para cá, como veio a Shen, então pague os impostos aqui no Brasil, como nós pagamos. Desenvolva a indústria local. Desenvolva a indústria local. Tem que ter mais autonomia, sem dúvida tem que ter. Eu acho que isso é mais justo. Eu acho que é o correto, que já deveria ter sido feito. Como a gente teve um problema há pouco tempo atrás, no outro canal das siderúrgicas, que estavam reivindicando, e a gente acertadamente aumentou em 25% os impostos, porque os chineses estavam colocando aço aqui numa indústria gigantesca. Alzey Minas é nosso cliente. A gente... E aí você viu que na sequência, a Associação das Indústrias, eles anunciaram, né, as siderúrgicas, um investimento de 100 bilhões no Brasil em infraestrutura e aumento. E tem que ser assim, a gente tem que fortalecer mais as indústrias locais, e nós que vendemos e-commerce aqui, temos que captar esses clientes para ajudar eles a vender de uma forma justa, com o menor preço para o consumidor, né? Eu acho que tem tem um capítulo aqui que é justamente essa engenharia tributária, né, que vocês cuidam ali para entregar o melhor custo, que acho que também é uma dificuldade para quem vai operar, muda o jogo. Entender, né? A jabuticaba fiscal é um ativo que vocês têm. Por exemplo, uma coisa que é legal, eu sei que também tem muita gente de franqueadores assistindo aqui, né? Hoje existe uma dificuldade, né? O negócio do franqueador é vender as franquias, olhar para o negócio, né? E tem coisas operacionais. Às vezes tem produto, ou então você tem material que faz parte do processo daquela franquia, aonde ele tem que arrumar lá um fulfillment, ele tem que fazer a gestão. E hoje tem soluções práticas para isso. Eu posso montar uma plataforma B2B, onde eu coloco todas essas franquias, aonde você pode dar crédito, pode botar uma mesa de crédito, ou se já está aprovado, vai depender da regra do franqueado.
Os produtos ficam armazenados comigo, essas franquias vão fazer as aquisições, seja de material promocional, seja de produto que vai comprar, e a Social vai, fatura e entrega esse produto no modelo de compra e venda. Então imagina que eu tenho que entregar aqui os livros da Neo Varejo para todos os franqueados de uma franquia grande. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. Vamos começar com o Cacau Show e Boticário, que já tem 7 mil livros. 7 mil livros. Então, imagina que eu coloco esse livro no meu estoque, eu deixo lá disponível e eles vão puxando esses produtos e eu entrego. E aí é o modelo compra e venda. Eu compro diretamente da Senac, da editora? Da editora. A editora vai faturar para mim. Aí eu tenho ainda as questões tributárias. Por ser uma empresa grande, eu também sou uma empresa que estou no lucro real hoje, uma SA de capital fechado. Eu vou me creditar de PIS, COFINS, de CM. Perfeito. No caso aqui não tem imposto livre, mas tudo bem, é só uma comparação para o cara ter uma noção, né, didática. E aí eu uso esses créditos de imposto, faço a venda para o franqueado e do lucro que deu essa operação, esse franqueador vai emitir uma nota fiscal de serviço para mim, retirando o lucro. E eu faço toda a operação cobrando um FII para ele. Eu fico com toda essa gestão. A única coisa que eu não negocio é a compra do livro lá junto à Senac. Ele vai lá e negocia e só fatura para mim o produto, Perfeito. Eu faço os pagamentos, eu cuido de tudo, né? Mas acho que é o lugar que a gente está entrando, né? Os franqueadores, né? O Dani conhece muito mais, lógico. Eles não foram criados para digitalização. Não. Eles absorveram a digitalização ou estão absorvendo. Então tem uma coisa de canal, porque de repente o franqueado é uma empresa só. A gente atende alguns franqueadores e tem sempre essa dificuldade, né? Tem sempre essa briga. A partir do momento que você começa a digitalizar também essa primeira experiência, quer dizer, esse relacionamento, mercadoria chegar logo, chegar com o royalty certo, eu acho que também é uma ponta, porque é um caminho sem volta, né? Tem um monte de paradigma, né, na digitalização do franchising, que nasceu... A gente fala que o franchising é uma estratégia de canal de distribuição que equilibra muito bem 3 Cs, né? Custo, cobertura e controle. Eu cresço com custo baixo, porque é o franqueado que investe na unidade. Eu tenho uma boa cobertura, posso levar lojas para todo lugar e tenho um bom controle, porque esse franqueado ele tem que seguir, tem que operar mediante as regras. E aí quando você vê, né, a mudança do comportamento do consumidor impulsionando um comportamento mais digital das marcas, os franqueados ficam com receio. Ele fala, olha... O e-commerce vai tomar minha venda. Pô, eu paguei taxa de franquia para operar e distribuir esse produto nessa região. E o e-commerce não tem território, né? Isso, o e-commerce vai vender para todo mundo. Só que é o contrário, assim, tem N casos, né? Então fica aqui você, franqueado, a dica. Se o seu franqueador tem um e-commerce, você vai vender mais na sua loja física, porque essa jornada é dos dois lados. Se eu tenho e-commerce, eu gerencio o melhor catálogo, eu disponibilizo o produto, né? E aí eu vou muitas vezes na loja física porque eu vi no e-commerce. Eu retiro, vi no marketing digital. Eu retiro na loja. Eu retiro na loja. Então, a gente teve aqui o Elton da Santa Lola. 90% do e-commerce da Santa Lola é entregue pela loja. Que legal. Ele usa o estoque do franqueado das lojas franqueadas. Então, não é um ou outro. O CEO da Macy's, na NRF do ano passado, ele falou, olha, a gente fechou algumas lojas de performance ruim e caiu no e-commerce. Mas os canais são juntos, né? Então, o cara ia na loja, via e fechava no e-commerce. Isso é como um montão de gente vê no e-commerce e fecha na loja física. A gente pode falar sobre o Magazine Luiza, né? Teve uma... Eu não sei nem o que aconteceu depois, mas acho que isso reflete bem o que você está falando aí. Teve uma diferença de uma semana entre uma notícia e outra, que 70% do faturamento do Magazine Luiza vinha do e-commerce. E uma semana depois ou uma semana antes, que o Magazine Luiza tinha plano de abrir 50 lojas físicas no Rio de Janeiro de uma vez. Que hoje é o mesmo cliente, mas o franqueador que consegue resolver esse problema, aí pode ser essa sugestão do Ricardo, ou trazer o território, ele volta, né? Quando o cliente tem essa comodidade de fazer o retira na loja, numa loja perto, né? Então aquele cliente daquele território, ele não compraria. É geração de tráfego, né? Ele está gerando tráfego. E tem plataformas, é um desafio ainda, por exemplo, na franquia. A gente teve algumas negociações com algumas empresas que ainda ficam um pouco receosas da gente criar, né, um e-commerce onde eu posso vender produto e serviço, podendo retirar isso na loja, gerando uma demanda, um agendamento. Lógico que aí tem as dificuldades por ser franqueados de ERP, você teria que ter um ERP único para poder fazer agendamento. Você pode captar muito cliente vendendo determinados serviços e produtos, gerando a demanda para o franqueado. Né? Mas, Ricardo, acho que essa dificuldade, ela tem que... A gente pode discutir aqui, mas
eu acho que está muito mais na vontade de fazer a estratégia acontecer, né? A gente tem um cliente que ele começou recebendo clientes no e-commerce proprietário da indústria e mandando para o distribuidor. Hoje, lógico que essa parte de estoque está muito bem resolvida, com multi-estoque, mas ele não tinha como fazer isso no começo. O que ele fez? Ele criou uma rede de distribuidores e fez eles garantirem que eles tirem a curva A de produto saudável. E eles paravam o pedido na hora. Aí ele descobriu que funcionava e fez uma integração de estoque mais robusta, entendeu? Acho que não tem... É muito mais quebrar esse paradigma e fazer o negócio acontecer, tirar esses medos, né? De não vamos mudar o modelo, na verdade você vai ganhar, não vai perder, e todo mundo vai ganhar, né? A marca fica fortalecida. A gente está caminhando para o final já, papo quando é bom, passar muito rápido. E aí eu queria ouvir de você, Ricardo, o que você enxerga para o futuro do e-commerce? A gente vira e mexe buzzwords, né? IA é a... Eu ouvi uma ótima do queridíssimo Edmur Sayane, ele falou as empresas precisam investir em inteligência de atendimento, achei genial. Mas a gente vê muito falar de IA, conversational commerce, live commerce, que bomba na China, personal shopper. Para onde está indo esse mercado? O que você acha que vem pela frente? Dentro da Social, a gente já tem muitas ferramentas de IA que a gente utiliza para automação, para processo, porque eu tenho que fechar relatório, eu tenho que entregar SLAs, apesar de ter todos os relatórios de BI, eles estão integrados. Automação de cadastro de produto, tem uma série de coisas que a gente utiliza. Recomendação, talvez. Recomendações, tem bastante coisa bacana que a gente já usa essas ferramentas, já vem usando há um bom tempo e sem dúvida a gente vem tendo bons resultados. O caminho do e-commerce, a gente vem fazendo de buscar algumas alternativas e eu venho acreditando muito, quando eu olhei para o retail, a gente também tem venda direta, a gente tem outros canais tradicionais que a gente entende que eles vão ser complementares nessas vendas digitais, né? Então, não dá para a gente poder ficar só esperando o dígito. A gente tem um parceiro hoje que criou uma estrutura com uma ferramenta digitalizada, mas com o desafio de trazer essas pessoas de venda direta para essa ferramenta. A gente até está numa negociação com eles agora, de começar alguns projetos. Mas é de colocar produtos de outlet, ou então colocar produtos para esse pessoal vendendo, né? Você tem um líder e tem lá 50, 70 pessoas que saem vendendo porta a porta, que tem uma certa informalidade, mas uma informalidade dentro da legalidade ali com a digitalização. Eu acho que a gente tem que buscar alternativas, né? As alternativas tradicionais que se tinha lá atrás, que é a loja física tradicional, é a venda direta, são alguns caminhos que eu acredito que o e-commerce vai se convergir para que a gente consiga ter bons resultados no digital. E assim, a gente vai chegando um momento, a gente vai ter um crescimento, acredito eu, de 10% esse ano, deve chegar em 205 bilhões de faturamento o e-commerce no Brasil, que é, sem dúvida, um bom resultado. Mas a gente tem que olhar para esses números de forma um pouco mais, assim, mais analítica, né? O quanto que representa em um P hoje dentro de marketplace? Quando a gente teve a quebra da B2W, porque tem um faturamento de 30, 35 bi. O quanto que era um P que ele comprava e vendia? Então, até para a gente não ter uma falsa ideia de que qualquer seller que pluga produto, ele vende e tem um excelente resultado. Hoje você tem importadores que trazem uma caneca do central aqui do varejo e tem centenas de clientes vendendo o mesmo produto. E o que mais ganha é o marketplace. Esses caras não ganham porque eles têm que ficar baixando o preço o tempo todo. Isso vem acontecendo bastante. Então eu acredito que os grandes marketplaces cada vez vão estar mais bem posicionados com marcas próprias, sem dúvida, engolindo muito os canais de distribuição, por isso que eu sou muito, ainda não é nada contra os marketplaces, eles são importantes, sem dúvida, para o canal de distribuição e venda do e-commerce, mas o conselho que eu daria para todas as indústrias e para os varejos é que a gente tenha uma loja própria, tenha uma loja online, crie a cultura de vender numa loja online, aprenda sobre isso, porque a médio e longo prazo isso sem dúvida vai fazer, e aí cruzar essas vendas com o retail, com loja física, com as experiências de ship from store, ou uma venda direta, venda por catálogo. Essas vendas tradicionais eu acredito que elas vão cada vez mais retomar e vai cruzar, fazer esse fit com as vendas digitais. Legal, interessantíssima a sua resposta, que o futuro é um resgate do passado, só que mais digitalizado, né? Eu acho que a adaptação... A tecnologia não é fim, é meio, né? É meio. E a adaptação desses formatos, né, que já estão estabelecidos, mas de alguma forma
a gente está falando sobre uma mudança geracional, né? O porta a porta, por exemplo, os grandes centros têm um aparato de segurança muito grande, é muito difícil agora o vendedor do porta a porta fazer o que fazia antigamente, né? E aí ele tendo essas ferramentas digitais, trazendo essa confiança, absorvendo essa parte da marca, resolvendo essa logística, a coisa vai funcionar muito melhor. A gente está no final? Estamos no final, mas cabem considerações finais aí, Chato. Eu queria que o Ricardo, a gente tá estabelecendo uma parceria, acho que está andando super bem aí. Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho sobre o diferencial da Social. Eu conheço bastante esse mercado de full commerce, né? É sempre é sempre uma resistência, né? Quer dizer, eu vou entregar, vou terceirizar a minha operação, cômodo, mas por outro lado eu estou entregando a minha marca, quer dizer, eu estou confiando que ele vai atender os clientes no meu nome, que ele vai entregar no meu nome, que ele vai... E pensando com a cabeça do varejista que eu conheço bem, ele vai falar, pô, vou arrumei um sócio agora, esse tal do Ricardo aí eu vendo, ele fica com eu investi na empresa, eu fiz até agora e ele virou um sócio, né? Eu queria que você explorasse um pouco de como você está conquistando esses clientes, qual é o grande diferencial, qual é a razão de compra, por que eles compram a Social? Hoje a Social ela conseguiu se tornar um full commerce ou uma solução de boutique para o mercado, atendendo o middle, e a gente consegue hoje flexibilizar e fazer um trabalho desde o trabalho interno, né, que você vai fazer isso dentro da estrutura de uma indústria, de um varejo, explicando os caminhos junto com o diretor, que ele é mais tradicional, que não tem conhecimento digital, com toda a equipe, preparando isso. E depois dar continuidade a esse processo sempre a médio e longo prazo. Eu acho que a Social tem um diferencial, sem dúvida, o atendimento no mercado de full commerce. Você imagina que são tantas áreas dentro de uma só, né? Então eu estou cuidando do financeiro, eu estou cuidando dos meios de pagamento, da logística, da entrega, do reclame aqui do cliente, do saque, do Instagram, se alguém estiver lá fazendo alguma reclamação. Então a gente tem uma responsabilidade enorme. Não é fácil você conquistar isso junto ao cliente, porque ele praticamente entrega na tua mão a marca dele para que você cuide de um determinado foco ali, óbvio que é a digitalização da marca. Mas acho que o diferencial que a Social teve foi o formato que a gente montou, né? Nós temos hoje a área de Growth, como a gente tem a área de CS, que nós atendemos hoje em conjunto esses clientes na jornada. A gente tem reuniões praticamente diárias com os clientes, a gente é muito próximo deles. E como a gente atende boutique, a gente atende esse cliente de forma mais personalizada, faz com que a gente tenha bons resultados e a gente teve o crescimento que teve. A preocupação que a gente tem hoje é que a Social cresceu muito, né? A gente, nos últimos 3 anos, a gente cresceu de uma forma desproporcional, e o desafio que se tem, sem dúvida, é como que a gente consegue manter esse mesmo nível de serviço hoje, que os próprios clientes indicam a gente para os outros. Isso eu acho que é o grande diferencial, quando você tem cliente indicando para um outro cliente, falando bem do seu processo, né, de você estar fazendo um bom atendimento, mantendo a mesma cultura que a gente tem. E até assim, só para finalizar aqui falando de cultura, eu acho que um diferencial que a Social tem, a gente tem um turnover baixíssimo, né? A gente não tem quase saída de funcionário, a gente tem bons benefícios. Os nossos funcionários são muito bem tratados, né? Eu tenho até funcionário aqui que está me acompanhando aqui no podcast. Depois vocês podem perguntar aí no mercado. Vou olhar para a cara da turma aqui e ver se elas estão concordando. Mas a gente conseguiu criar uma cultura e um ambiente muito bacana dentro da empresa. Eu acho que isso reflete muito no atendimento ao cliente. Então, fica o convite para vocês conhecerem. Irei lá. O Gu já conhece a empresa, mas você vai conhecer as nossas pessoas, a nossa estrutura, equipe, todos os detalhes, os benefícios, os cuidados que a gente tem com todos os colaboradores da empresa. Sem dúvida tem uma diferença enorme na tratativa com o cliente, que reflete nesse atendimento de boutique personalizado que a gente tem hoje. A prestação de serviço é gente, cara. No final a gente fala bastante sobre tecnologia, mas... O e-commerce é digital, mas é gente com gente. E ficou bem claro aqui que você é o sócio não só que ganha junto, mas que trabalha junto, né? Exato. Então, divide a carga junto, e aí faz todo sentido. Pré-podcast, o Ricardo falou, quando eu fui montar a Social, eu contratei gente mão na massa. Entendeu? Eu falei, pô, é isso, né? Gente que está ali no chão do armazém, que está vivendo o cliente. A gente trabalha nesse mercado, e eu trabalho com e-commerce faz muito tempo. É muita teoria, cara, é muito. Mas o que faz diferença é pisar eu tô no cada chão, vez mais ciente disso. Balcão. Tem que botar a mão na massa, tem que sujar a mão, tem que encher a mão de graxa, porque senão não vai sair. E uma coisa que a gente fala na JET, acho que serve para a Social também, né? A gente olha
um universo de clientes grande, várias lojas, né? E eu falo para os meninos de CX todo dia, como se fosse um mantra. Eu falei, a gente está olhando várias, mas o cliente só olha dele. Então esse detalhezinho que de repente a gente está deixando passar aqui, para ele é muito relevante, porque ele só tem a loja dele. Né? Eu acho que esse cuidado que faz diferença, e quem faz essa diferença é gente que está lá. A gente vai confirmar aqui se a turma está feliz e a gente conta para vocês depois, né? E é isso. Ricardo, obrigado pelo papo, por compartilhar tanto conhecimento. Parabéns pelo sucesso e tenho certeza que vem ainda muito mais sucesso pela frente para a Social. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade de participar do canal de vocês. E espero que vocês também tenham muito sucesso aí, que a gente tenha um ano muito bom aí para o e-commerce e para todo o varejo. Isso aí. Obrigado, Ricardo. E para você que segue a gente, né, segue lá, dá uma olhada na Social Digital Commerce, acompanha as notícias aqui no nosso portal Central do Varejo e dá uma olhada lá no histórico dos podcasts. Tem podcast até com o Chape aqui, ó. Tem muito podcast legal, muito franqueador, muita marca interessante, tenho certeza que vai te ajudar a prosperar e atingir seus resultados. Obrigado e até o próximo. Obrigado, pessoal.